Fé e oração. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é bom para nós. Assim, a fé leva-nos a escolher o seu caminho em vez do nosso. Em vez da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria. Em vez da nossa fraqueza, aceita a sua força. Em lugar da nossa pecaminosidade, aceita a sua justiça. A nossa vida e nós próprios já somos seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos que dela advêm. A verdade, a correção e a pureza têm sido designadas como segredos do êxito na vida. É a fé que nos coloca na posse destes princípios. Todo bom impulso ou toda a boa aspiração é um dom de Deus. A fé recebe de Deus a única vida que pode produzir os verdadeiros crescimento e eficiência. Deve ser tornado muito claro como exercer a fé. Para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que Ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está na sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesma um dom, do qual uma certa medida é comunicada a todo o ser humano. Ela cresce quando exercitada no apropriar-se da palavra de Deus. Para fortalecer a fé, devemos com frequência pô-la em contato com a palavra. No estudo da Bíblia, o estudante deve ser levado a ver o poder da palavra de Deus. Na criação, Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, verso 9. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17. Pois quando Deus as nomeia, elas existem. Quantas vezes os que confiaram na palavra de Deus, apesar de por si mesmos se encontrarem totalmente desamparados, resistiram ao poder do mundo inteiro? Enoque, puro de coração e de vida santa, manteve firme a sua fé na vitória da justiça contra uma geração corrupta e escarnecedora. Noé e a sua casa contra os homens da sua época, homens de grande força física e mental, mas da mais baixa moral. Os filhos de Israel junto ao Mar Vermelho, uma multidão de escravos desamparada e aterrorizada contra o mais poderoso exército da mais poderosa nação da terra. Davi, como um jovem pastor de gado, teve de Deus a promessa do trono. Em oposição a Saul, o monarca estabelecido e disposto a manter firmemente o seu poder. Sadraque e os seus companheiros no fogo e Nabucodonosor no trono. Daniel entre os leões e os seus inimigos nas altas posições do reino. Jesus na cruz e os sacerdotes e principais dos judeus forçando até o governador romano a fazer a vontade deles. Paulo, preso com grilhões e condenado à morte como criminoso no tempo de Nero, o tirano de um império mundial. Exemplos como estes não se encontram apenas na Bíblia. São abundantes em toda a história do progresso humano. Os valdenses e os huguenotes, Wycliffe e Hus, Jerônimo e Lutero, Tyndale e Knox, Zinzendorf e Wesley, como multidões de outros, têm testemunhado do poder da palavra de Deus contra o poder e as políticas humanas que apoiam o mal. Estes constituem a verdadeira nobreza do mundo. São a sua linhagem real. É nesta linhagem que os jovens de hoje são chamados a ocupar o seu lugar. A fé é tão necessária nas pequenas coisas da vida como nas grandes. Em todos os nossos interesses e ocupações diários, a força amparadora de Deus torna-se real para nós através de uma confiança perseverante. Do ponto de vista humano, a vida é para todos um caminho ainda não experimentado. É um caminho que, no que diz respeito às nossas mais profundas experiências, cada um de nós tem de percorrer sozinho. Nenhum outro ser humano pode penetrar totalmente na nossa vida íntima. Quando a criança começa essa viagem, na qual mais cedo ou mais tarde deverá escolher o seu futuro, decidindo por si mesma as questões da vida para a eternidade, quão fervoroso deve ser o esforço para dirigir a sua confiança para o seguro guia e auxiliador. Como defesa contra a tentação e inspiração à pureza e à verdade, nenhuma influência pode comparar-se à intuição da presença de Deus.
Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1, verso 13. Este pensamento foi o escudo de José no meio das corrupções do Egito. Às seduções da tentação, a sua resposta inflexível era: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, verso 9. A fé, se for acariciada, providenciará esse escudo para todo aquele que a possuir. Só a percepção da presença de Deus pode afastar o medo que transformaria num fardo a vida da criança tímida. Que ela fixe na sua memória a promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade da montanha, onde uma poderosa multidão de anjos celestiais o rodeou e se interpôs entre ele e as hostes de inimigos armados. Que ela leia como a Pedro na prisão e condenado à morte, apareceu o anjo de Deus e como passando pelos guardas armados, pelas portas maciças e pelos grandes portões de ferro com os seus ferrolhos e trancas, o anjo guiou o servo de Deus em segurança. Que ela leia também acerca daquela cena no mar, quando Paulo, como prisioneiro e a caminho de seu julgamento e execução, dirigiu aquelas notáveis palavras de ânimo e esperança aos soldados e marinheiros arremessados pela tempestade de um lado para o outro, exaustos pelo trabalho, pela vigília e pelo longo jejum. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, de 22 a 24. Com fé nesta promessa, Paulo afirmou aos seus companheiros: pois nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Verso 34. Assim aconteceu. Porque naquele navio houve um único homem por meio do qual Deus pôde operar. Todo aquele carregamento de soldados e marinheiros gentios foi preservado. Todos se salvaram em terra. Verso 44. Estas coisas não foram escritas apenas para que as pudéssemos ler e ficar admirados, mas para que a mesma fé que operava nos servos de Deus do passado possa também operar em nós. Da mesma maneira maravilhosa em que Deus operava naquele tempo, Ele agirá hoje, onde quer que haja corações de fé que sejam os canais do seu poder. Ensine-se a confiança em Deus aos que não confiam em si próprios e que por isso fogem dos cuidados e das responsabilidades. Assim, muitos que de outro modo seriam apenas um algarismo no mundo, ou talvez apenas um peso desamparado, conseguirão dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. A fé também contém preciosas lições para a criança que se ressente facilmente com as ofensas. A disposição para resistir ao mal ou para o vingar é muitas vezes devida a um forte sentido de justiça e a um espírito ativo e enérgico. Ensine-se a essa criança que Deus é o eterno defensor do direito. Ele tem um amoroso cuidado pelos seres que tanto amou, a ponto de dar para os salvar aquele que era o seu muito querido e amado filho. Ele ocupar-se-á de cada pecador, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2, verso 8. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, versos 5 e 6. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versos 9 e 10. A mesma compaixão que Deus manifesta para conosco, pede-nos Ele que manifestemos para com os outros. Que os que são impulsivos, autossuficientes e vingativos contemplem aquele que, meigo e humilde, foi levado como um cordeiro ao matadouro, que não retaliou como uma ovelha silenciosa diante dos seus tosqueadores.
Orem para aquele a quem os nossos pecados feriram e as nossas tristezas sobrecarregaram, e assim aprenderão a suportar, a tolerar e a perdoar. Pela fé em Cristo, todo defeito de caráter pode ser suprido, toda a mancha removida, toda a falta corrigida e toda a boa qualidade desenvolvida. Também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses 2, verso 10. A oração e a fé estão intimamente ligadas e necessitam de ser estudadas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de ser compreendida por todo aquele que deseja fazer de sua vida um sucesso. Cristo diz: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Jesus deixa bem claro que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu, e o que quer que recebamos deve ser usado para fazer a sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa é inequívoca. Podemos pedir o perdão dos pecados, o Espírito Santo, um caráter cristão, sabedoria e força para fazer a obra de Deus ou qualquer outro dom que Ele tenha prometido. Então devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por termos recebido. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom está contido na promessa. Podemos empenhar-nos no nosso trabalho com a certeza de que o que Deus prometeu Ele pode realizar e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Viver assim pela palavra de Deus significa entregar-lhe toda a nossa vida. Haverá uma contínua consciência de necessidade e dependência, uma atração do coração para Deus. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração em família e em público tem o seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que mantém a vida da alma. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo daquela construção maravilhosa, que devia ser a sagrada morada da sua glória. É no monte com Deus, no lugar secreto de comunhão, que devemos contemplar o seu glorioso ideal para a humanidade. Desta forma, seremos capacitados a moldar de tal maneira o desenvolvimento do nosso caráter que se possa cumprir em nós esta promessa: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, verso 16. Na sua vida terrena, era nas horas de oração solitária que Jesus recebia sabedoria e poder. Que os jovens sigam o seu exemplo, procurando de manhã e à noite uns momentos tranquilos para a comunhão com o Pai Celestial. Durante o dia, ergam eles o coração a Deus. No nosso caminho, a cada passo, Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Não temas que eu te ajudo. Isaías 41, verso 13. Aprendessem os nossos filhos estas lições na infância, e que vigor e poder, que alegria e doçura existiriam à sua vida. Estas são as lições que só aquele que pessoalmente as aprendeu pode ensinar. É, portanto, os pais e professores professarem acreditar na palavra de Deus, enquanto a sua vida nega o seu poder, que o ensino das Escrituras não tem grande efeito na vida da juventude. Às vezes, os jovens são levados a sentir o poder da palavra. Veem a preciosidade do amor de Cristo, veem a beleza do seu caráter, as possibilidades de uma vida dedicada ao seu serviço. Mas, em contraste, veem a vida dos que professam respeitar os preceitos de Deus. A muitos deles se aplicam as palavras ditas ao profeta Ezequiel: o teu povo fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ezequiel 33, versos de 30 a 32. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deva dar atenção na medida em que isso seja compatível com a cultura vigente e com a nossa posição na sociedade. Outra coisa é considerá-la como ela realmente é,
a palavra do Deus vivo, palavra que é a nossa vida, que deve modelar as nossas ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Considerar a palavra de Deus menos do que isto é rejeitá-la. E esta rejeição por parte dos que professam crer nela é a principal causa do ceticismo e da infidelidade entre os jovens. Uma intensidade nunca antes vista está a apoderar-se do mundo. Nos divertimentos, na busca do lucro, na luta pelo poder, na própria luta pela existência, há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. No meio desta corrida louca, Deus fala. Ele convida-nos a irmos à parte e termos comunhão com Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Muitos, mesmo nos seus momentos de devoção, não recebem a bênção de uma autêntica comunhão com Deus. Estão demasiado apressados. Com passos apressados, atravessam o círculo da adorável presença de Cristo, detendo-se talvez um momento no recinto sagrado, mas não esperam para receber conselho. Não têm tempo para ficar com o divino mestre e regressam ao seu trabalho com seus problemas. Estes trabalhadores nunca alcançarão maior êxito enquanto não aprenderem o segredo da força. Devem dar a si mesmos tempo para pensar, para orar e para esperar de Deus a renovação das forças física, mental e espiritual. Precisam da influência edificante do seu espírito. Recebendo-a, animar-se-ão de uma nova vida. O corpo exausto e o cérebro cansado serão renovados, e o coração oprimido será aliviado. A nossa necessidade não é de termos um momento de pausa na presença de Deus, mas de um contato pessoal com Cristo, sentando-nos na sua companhia. Felizes serão os nossos filhos e os alunos das nossas escolas, quando pais e professores aprenderem na sua própria vida a valiosa experiência descrita nas palavras de Cantares de Salomão. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Cantares, capítulo 2, versos 3 e 4.